A graça e a paz, meu querido irmão e minha querida irmã. Nós estamos começando bem no comecinho de 2021 e o nosso coração está cheio de expectativa, cheio de fé de que Deus nos deu um grande ano na presença dEle, um ano em que possamos crescer na graça e do conhecimento dEle, um ano em que possamos servir ao Senhor e que possamos cada dia mais ver mais e mais pessoas se achegando a Jesus. Nós gastamos boa parte do ano passado falando sobre uma igreja missional, que é aquela igreja que olha para fora, que põe o seu foco também para fora da comunidade, a fim de alcançar pessoas a Jesus. E nós gastamos também bastante tempo agora, mais no final do ano, falando sobre a igreja viva. Você deve se lembrar, aquela igreja que aprende, aquela igreja que adora, que cuida e que evangeliza. E agora, nesse Férias com a Palavra de 2021, nós vamos ficar aproximadamente 2 meses falando novamente sobre o Evangelho da Graça e como ser uma igreja centrada nessa mensagem, nesse Evangelho da Graça. Como crescermos na graça e do conhecimento do Senhor com base nessa palavra e sairmos e fazermos a diferença através das nossas vidas. É um pouco disso que nós vamos experimentar, ouvir, aprender, mergulhar no Férias com a Palavra 2021, que começa hoje, com essa primeira mensagem, cujo tema é o Evangelho que influencia todas as coisas. E eu gostaria de ler com você então um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu escolhi esse texto de 2 Timóteo para falar do Evangelho que influencia todas as coisas e como esse Evangelho deve impactar a minha e a sua vida. Aliás, não somente impactar, mas transformar. E uma vez que nós somos transformados por essa palavra, outras pessoas, todas as pessoas ao nosso redor, da nossa família, do nosso trabalho, também da nossa comunidade, serão impactados, inspirados, influenciados por nós. E eu gosto desse texto porque eu creio que ele se conecta muito com aquilo que nós já aprendemos e aquilo que nós vamos nos aprofundar durante esse Férias com a Palavra. Nós temos falado sobre o que é ser uma igreja missional, né? O que é ser essa igreja que participa da missão de Deus, que olha para fora. E quando a gente pensa no soldado, como nesse texto, parece que faz muito sentido pensar um pouco na figura dessa linguagem. O que é ser um soldado de Cristo? Se você parar para pensar, um soldado, ele tem sim uma ou mais missões. Ele tem foco, ele tem objetivos claros, mas é interessante que a missão não é exclusiva dele. Essa missão normalmente ela é de uma nação, essa missão é de um governo. Então, o soldado ele participa dessa missão. E é sobre isso que nós temos ouvido e aprendido do que é ser igreja missional, igreja viva, e agora desse evangelho que influencia todas as coisas. A missão, ela é de Deus. Deus já está trabalhando no mundo. O Senhor enviou o seu Filho Jesus e Ele está restaurando a partir daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a partir da ressurreição, restaurando esse relacionamento com o homem, salvando pessoas. E o nosso papel, aí sim, como soldados de Cristo, é participar dessa missão. E eu diria, de uma maneira bastante simplista, que nós não temos uma missão. Você já deve ter ouvido, e eu mesmo falou o tempo todo, eu tenho uma missão. A missão, ela é de Deus. Nós não temos a missão porque ela é de Deus. Então eu posso dizer assim, que ela é que nos tem. Porque Deus nos tem, nós somos dele, vivemos para ele.
Então eu quero te conduzir nessa mensagem, o evangelho que influencia todas as coisas, a pensar nisso. E para ter uma pergunta chave para você meditar, eu pergunto para você hoje: como cristão, você está engajado nessa missão, na missão de Deus? E junto com esse engajamento, qual é a influência que essa palavra, a palavra de Deus, o Evangelho da Graça, tem causado na sua vida, ao ponto de que a partir dessas transformações, dessa mudança totalmente alinhada com a missão de Deus, pessoas têm sido atraídas a Ele? Pensa nisso comigo nessa manhã. E para ter uma mensagem um pouco mais didática, eu pensei em criar um acróstico com três letras. Eu vou chamar dos 3 Is. Acompanha comigo. O primeiro I, ir. O segundo, inspirar. E o terceiro, influenciar. Ao longo do sermão eu vou estar voltando nesses Is para gravar isso, para que você guarde, para que você medite nessa palavra. Então os 3 Is são ir, inspirar, influenciar. E então nós vamos agora aprofundar tudo isso que nós estamos falando com um primeiro ponto, um primeiro princípio. A primeira coisa que eu queria que você gravasse: quem nós somos? Soldados de Cristo. No versículo 3 que nós lemos de 2 Timóteo, Paulo diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Paulo sabia o que era sofrer, foi preso por causa do Senhor, por causa do Evangelho. Paulo sabia de fato o que é sofrer pelo Evangelho. Nós não sabemos. E eu gosto desse verso, do versículo 3, porque Paulo fala primeiro, antes de qualquer coisa, não daquilo que nós devemos fazer, mas daquilo que nós somos, ou de quem nós somos. Somos soldados de Cristo. Percebe a diferença? Nós temos uma tendência de responder muito por aquilo que a gente faz ou tem que fazer, daquilo que a gente sente, ou está sentindo, ou precisa sentir, mas pouco a gente pensa sobre aquilo que nós somos, da nossa identidade. E aqui ele começa dizendo: olha, a primeira coisa, nós somos soldados de Cristo, isso é quem nós somos, e isso faz toda a diferença. Porque usando a linguagem do soldado e pensando naqueles 3 Is, o primeiro I é ir. Então há essa conexão. O soldado, como soldado, ele vai. O soldado ele não fica dentro de casa. Ele não fica somente na sua zona de conforto, fazendo as suas coisas pessoais. Ele vai, ele sai porque ele é um soldado. Ele se envolve com a missão de quem o arregimentou, de quem o chamou. Ele se dá, ele arrisca a própria vida. E vamos concordar, meus irmãos, não é fácil a vida de um soldado. Vamos pensar junto. O soldado, ele precisa se preparar o tempo todo. O tempo todo ele está fazendo exercícios, o tempo todo ele está nas simulações, o tempo todo ele está ouvindo direções, instruções, estratégias dos seus comandantes. Para quê? Para que tudo aquilo que foi planejado dê certo e a missão seja um sucesso. E eu gosto de pensar e quero te convidar a pensar a nossa caminhada com Cristo assim também. Nós precisamos ter em mente que o nosso general é Cristo, nós somos soldados, e aí pensando no soldado, coisas que precisamos cuidar do ponto de vista da nossa vida espiritual e os desdobramentos disso na prática. Primeiro, o soldado precisa de disciplina. O soldado ele tem horários, ele tem que cuidar da saúde, ele precisa repetir as coisas que ele vai aprendendo para que elas sejam aprofundadas, para que na hora do fronte, na hora do combate, ele possa colocar em prática. Então o Evangelho também deve nos influenciar assim. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e algumas traduções para a disciplina e educação na justiça.
Quer ver uma outra coisa? O soldado está em constante treinamento. Ele treina o tempo todo. Mesmo aquilo que ele acha que ele já sabe, ele treina e treina de novo. Então, na nossa vida da mesma forma, aquilo que nós vamos recebendo, aprendendo com a palavra do Senhor, a nossa vida cristã, através dos nossos líderes, nós precisamos praticar, viver, experimentar. No mesmo texto de 2 Timóteo, do capítulo 3, agora no 17, ele fala: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Eu vou incluir aqui a palavra perfeitamente treinado, preparado para toda boa obra. Os irmãos estão compreendendo? Então, eu sou o soldado, eu preciso ir, eu preciso sair para essa missão de Deus, mas eu preciso disciplina, eu preciso treinamento. Quer ver uma outra coisa importante? Isso é imprescindível para um soldado. Ele precisa ser submisso ao seu líder, ao seu comandante, ao seu general. Então o Evangelho também nos influencia a pensar de que nós precisamos aprender e experimentar a importância da liderança em todos os seus aspectos. O que acontece com um soldado que não obedeça ao seu comandante? Ou ele vai ser preso, ou então ele vai levar a missão ao fracasso. E ele vai levar não somente ele, mas todos os seus companheiros ao fracasso. E no caso de uma guerra, a morte. E queridos, com Deus, presta muita atenção nisso. Com Deus é exatamente assim. Ele é o nosso comandante. Se nós não seguirmos as suas orientações, os princípios, sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver em cadeias novamente, prisões espirituais. E para piorar, não faremos parte da missão dele. E isso compromete o quê? A missão, ou sobrecarrega os demais. Então eu queria que você pensasse nisso, como um soldado de Cristo que você é, que eu sou. Nós reclamamos muito de 2020, e de fato não foi um ano fácil. Mas querido, nós estamos falando sobre quem somos. Vida de soldado não é fácil. Nem sempre tem comida boa, acorda cedo, rala muito, no popular dizendo... Enfrenta tempestades, situações de risco. Às vezes tem missões que o soldado não quer ir, não quer participar, mas não há uma outra opção. E é assim conosco também no reino de Deus. Conforme o versículo 4 de 2 Timóteo que nós estamos lendo, porque o objetivo do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. A vida do soldado não é fácil, é dura, é tensa, sabe, queridos? Às vezes nós temos expectativas erradas sobre a vida cristã. Paulo fala sobre sofrimento. Às vezes nós queremos ter uma vida de paz, mas a paz que nós estamos esperando é uma paz desconectada da paz que a Bíblia está dizendo. O príncipe da paz já promoveu a paz entre nós e o Senhor, restaurou a nossa amizade, a nossa comunhão com o Senhor. Mas isso não quer dizer que estamos dizendo de uma paz de calmaria, de somente bonanças, de praia tomando sorvete debaixo do guarda-sol. Não, a vida é dura, a vida de um soldado é difícil, mas ainda assim há paz. Porque sabemos que, seja em qual for a circunstância, dificuldades quais foram, como tem sido essa pandemia, saberemos e confiaremos que Ele está conosco. Por isso nós experimentamos paz. Ele é o nosso general, Ele é o nosso comandante. Então eu termino esse primeiro ponto, querido. Nós fomos desafiados como soldados de Cristo a ir, a sair. Eu repito, o soldado não fica, ele vai. Então abre os seus olhos, começa a buscar o Senhor e peça a Ele que te conduza para que você possa com a sua vida influenciar, fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Nós precisamos mais do que nunca tomar um cuidado com tudo que ouvimos ao longo do ano passado em termos de isolamento. Querido, ninguém ganha uma guerra sozinho. Já viu o filme de agente secreto? Nem um agente secreto trabalha sozinho. Em algum momento, você vê nos filmes, vai ter
O comandante manda alguém para levar algum suprimento, para dar uma nova pista, uma nova estratégia, para você se conectar, para trazer informações. Então, vai ser assim, é assim na minha vida e na sua vida, como um soldado de Cristo. Ninguém faz nada sozinho, não se isole, se envolva, se conecte, se engaja. Mas nós precisamos ir. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, seja uma bênção. Nesse segundo ponto, eu queria voltar de novo ao texto de 2 Timóteo, porque ele fala assim: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. O que ele está dizendo aqui? Aquilo que você recebeu, aquilo que você aprendeu, você precisa compartilhar e ensinar as pessoas com as quais você compartilha a também compartilharem com outras pessoas. Isso é ser uma bênção. E lembra, nós estamos naquele acróstico, já ouvimos sobre o ir. Agora o segundo é inspirar. Por isso é que eu nomeei esse segundo ponto, seja uma bênção. Inspire pessoas. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos aprender a compartilhar. Inspirar, querido, significa gerar entusiasmo, fazer no coração de outra pessoa algo bom, no caso aquilo que você tem recebido do Senhor. O Evangelho influenciou, transformou a sua vida. Você aprendeu tanta coisa do Senhor, então é momento de sairmos e inspirarmos muitas pessoas com aquilo que temos recebido de Deus, especialmente aquelas que ainda não conhecem a Cristo. Eu fiquei pensando ainda no soldado. Pode ser que aquele soldado, sabe aquela pessoa motivadora, que tenha um bom discurso, que tenha uma palavra de motivação, consiga ajudar a sua tropa, consiga em um certo ponto inspirar. Mas eu creio que os que mais inspiram são aqueles soldados que demonstram com atitude, com coragem, com perseverança, com iniciativa. Sabe aquele tipo de soldado que não deixa ninguém para trás, que se precisar carrega alguém no colo? Aquele soldado que está ferido, ele carrega no ombro. E ele caminha, mesmo sangrando, vai lutando. É esse soldado que inspira. É o soldado que ajuda os mais fracos. É o soldado que usa os seus talentos, as suas habilidades, a fim de beneficiar os outros. Os irmãos estão entendendo? Isso é inspirar, é ser um soldado que inspira pelas suas atitudes, pela vida cotidiana, na prática, do jeito que você trabalha, do jeito que você estuda, que você negocia, que você se relaciona. O Senhor nos chama para ser uma bênção e inspirar. Lembra de Abraão? Abraão foi abençoado, mas havia um propósito. Deus disse para ele lá em Gênesis 12 que ele deveria ser uma bênção. Ele precisava se render e se permitir ser usado para um propósito maior. Você e eu não podemos, queridos, ver a igreja como um local que a gente vai para consumir alguma coisa, para suprir as nossas necessidades e depois voltar para casa abastecido. Não, aquilo que nós recebemos do Senhor na igreja, em casa, no nosso quarto a sós com o Senhor, nós precisamos compartilhar, abençoar, ser bênção. As pessoas precisam se inspirar em você e desejar servir como você serve, amar como você ama, perdoar como você perdoa. E aqui eu queria fazer uma pausa para chamar a sua atenção, caminhando para terminar esse ponto. O Evangelho da Graça, essa mensagem que nós estamos falando, precisa, eu vou usar essa palavra forte, arrebentar com todos os ídolos que você tem. E tem um ídolo que é danado, que é difícil, mas uma vez quebrado, tudo muda. Sabe qual é esse ídolo? Você mesmo. Quando o nosso eu, quando nós deixamos de olhar somente para os nossos próprios interesses, somente para os nossos próprios projetos, sonhos, e sofrimento, e dor, e angústia, querido, é um divisor de águas. Porque as pessoas vão começar a olhar para a sua vida, que apesar das dificuldades,
Deus está trabalhando na sua vida. Você continua firme no Senhor, continua com fé. Quando você muda um pouco o seu foco, Deus começa a gerar sonhos no seu coração. Você se torna essa pessoa inspiradora que eu estou falando nessa manhã. Por isso eu quero convidar você a nessa manhã fazer uma oração ao Senhor e se destronar. Permita que o Senhor realmente seja o Senhor do seu coração. Uma vez que o seu eu for destronado, inspirar será uma coisa natural. Você vai ver, se desafie no Senhor, você usará os seus dons, os seus talentos, a sua criatividade, as habilidades que você tem no trabalho, quantas são para influenciar todas aquelas pessoas, para atrair todas aquelas pessoas a Cristo. Já imaginou toda aquela gente prostrada aos pés do Senhor, o seu vizinho, o seu colega de infância, o seu colega de escola? Essas pessoas serão inspiradas, mas para isso você precisa tirar esse ídolo do seu coração, que é você mesmo. É começar a olhar para Jesus, para o reino, para as pessoas, não somente para as suas próprias coisas. E aí sim, seremos inspiradores. Aí sim, esse segundo I, inspirar, acontecerá na minha e na sua vida. Então eu termino dizendo, seja uma bênção. Aquilo que você recebeu do Senhor, compartilha. Viva essa vida com Cristo plenamente e muitas pessoas serão inspiradas a partir da sua vida. Amém. E por fim, terceira coisa, se envolva com o reino. Vou repetir, se envolva com o reino. Finalizando o nosso acróstico, ir, inspirar. O terceiro, influenciar. Ainda no 2 Timóteo, agora no versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu creio que esse ponto está muito conectado com aquilo que nós acabamos de ouvir. Na medida em que eu destrono o meu eu, na medida que eu arrebento esse ídolo de dentro de mim, eu terei mais facilidade para me desvencilhar dos cuidados, dos negócios somente dessa vida com os quais a gente fica tão envolvido e perde tempo. Nós ficamos tão preocupados com tantas coisas e aí não conseguimos participar da missão de Deus, não conseguimos ser quem somos. Lembra? Somos soldados de Cristo. A maioria das pessoas, infelizmente, não consegue romper com esse próximo passo de que você conhece a Jesus, experimenta a salvação, aprende a palavra do Senhor. E aí o próximo passo, a próxima etapa é servir, é inspirar, é sair, é fazer a diferença. Na linguagem do soldado, naquilo que ele é, lembra? Naquilo que ele é. Um soldado, ele se dá 100%. Ele é focado na sua missão, ele é usado nela integralmente. Se ele é forte, com a sua força, se ele é rápido, com a sua velocidade, se ele é bom de estratégia, nos seus planos, para que as batalhas sejam vencidas. E eu imagino que quando você lê um versículo como esse, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, já dá aquele medo, mas pastor, então eu preciso largar tudo, eu preciso largar trabalho, negócios, as outras coisas que eu faço, e a gente já bloqueia isso, querido, calma. O que nós precisamos é aprender que o nosso campo de batalha é justamente nesses lugares. É lá na sua empresa, é no seu local de trabalho, é na sua zona de influência pessoal, é no meio da sua família. Então você não precisa largar nada disso, mas focar, ter objetivo. Lembra? Existe uma missão de Deus. Você já viu um soldado no meio da batalha querendo fazer outra coisa? Pensa um soldado ali nas trincheiras, olhando o WhatsApp, Instagram. O que vai acontecer? Ele se distrai, o inimigo vem, o atinge, ele tomba. Então, nós precisamos focar. Querido, Deus não chama a gente desocupada.
Grava isso. Deus não chama gente desocupada. A gente coloca essa desculpa, né? Eu sou muito ocupado. Eu vou dizer para você, Deus não chama gente desocupada. Deus chama você, mesmo ocupado, mesmo com a sua empresa, trabalho complicado, viagem, negócio, a vida agitada, dia a dia, com casa, filho. Deus te chama nesse lugar, no seu contexto de vida, na sua zona de influência, para, lembra do terceiro I? Influenciar todas essas pessoas. Se você se permitir, você vai influenciar essas pessoas. Você vai trazer essas pessoas para fazer também parte dessa missão, a missão de Deus, e se tornarem bons soldados de Cristo, como você deve ser. Falta de tempo, a nossa agenda também será transformada. Na medida em que somos soldados, quando o nosso comandante trouxer uma nova batalha, um novo desafio, o soldado não tem escolha, ele mete a cara e vai, vamos então. E assim será a nossa vida com Cristo, uma batalha atrás da outra, um desafio atrás do outro, mas com um alvo, um foco, fazer parte da missão dele, falar do Evangelho da Graça, esse que transformou a sua vida, para que outras pessoas sejam salvas e transformadas também. Eu reitero o que eu disse no ponto anterior. Uma vez que você parar de olhar somente para si mesmo, para os seus próprios interesses, quando as pessoas virem o amor do Senhor pulsando, as suas atitudes, o caráter de Cristo na sua vida, tenha uma certeza, essas pessoas vão desejar caminhar e seguir e conhecer um pouco mais a respeito de Jesus. Elas vão ver que há uma influência de você, não de fora para dentro, isso é religião, mas de dentro para fora, isso é Cristo em você. É isso que vai atrair as pessoas. É isso que te dará capacidade de realmente influenciar pessoas. Por isso, querido, a mensagem desta manhã, para finalizar, é esse Evangelho que influencia todas as coisas. Como bons soldados, nós iremos para o combate. O bom combate, pode ter certeza, você não está e não irá sozinho. Juntos nós somos mais fortes e o Senhor é o nosso general, vai adiante de nós e nos levará a bom termo em todas essas batalhas. E será uma alegria, um privilégio fazer parte dessa missão, a missão de Deus, e como igreja, como corpo de Cristo, individualmente em cada contexto, ou unidos como comunidade, ir, inspirar, influenciar. Por isso, querido, em 2021, se envolva com os projetos do Reino de Deus. Participe dos projetos, dos desafios. Não abra mão de participar de nenhum desafio, da missão do Senhor. Abra o seu coração, abra a sua agenda. Ame a sua igreja, ame os seus líderes, ame a Jesus. Como um bom soldado, lembra? Se prepara. Disciplina, treinamento, submissão, preparo, prática da palavra do Senhor. E eu tenho certeza, e a minha fé e a minha oração é que você tenha um 2021 cheio, pleno da presença do Senhor. E eu gostaria de orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai, a vida dos meus irmãos, ó Pai. Nós ouvimos sobre essa mensagem, nós somos soldados de Cristo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sair, nos ajuda a ter esse olhar para fora, Pai, esse coração dilatado. Um dia alguém falou do Senhor para nós, ó Pai, e hoje nós estamos aqui, ouvindo a sua mensagem, somos do Senhor, fazemos parte da sua missão, somos parte do teu exército, Pai. Que sejamos essa igreja que vai, que sai, que sejamos essa igreja que inspira, Pai. Que o perfume do Senhor seja exalado, Pai. Que as pessoas olhando para nós, Pai, possam desejar, eu quero conhecer esse Deus, ó Pai. E que possamos também, Pai, não somente inspirar, mas de fato influenciar, gerar mudança, transformação, Pai, como igreja e individualmente, Pai. Deus, que essa palavra, Pai, gere vida na vida de todos aqueles que a ouviram, Pai, hoje ou quando ouvirem, Senhor. Que seja uma bênção, Pai. Muito obrigado por esse tempo, Senhor. Que o teu evangelho, Senhor, realmente influencie todas as coisas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus muito o abençoe.